Olá pessoal, estou entrando aqui no ar ao vivo com vocês aqui pelo Face para comentar essa decisão do ministro Marco Aurélio atendendo a um pedido da Rede Sustentabilidade de aplicar ao senador Renan Calheiros a decisão tomada por maioria de votos recentemente no julgamento da ADPF, da Ação Direta, Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, que a rede ajuizou no Supremo pedindo que fosse aplicada a linha de sucessão da presidência da República, a regra que estabelece que quem é réu criminal não possa ocupar a presidência da República. Portanto, nós entramos com um pedido no Supremo, primeiro lá atrás, quando era presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que tinha se tornado réu. Nós entramos com essa ADPF dizendo ao Supremo que quem é réu criminal não poderia ocupar a presidência da Câmara ou do Senado por estar na linha de substituição da presidência da República. Então, se a Constituição diz que réu criminal não pode estar na presidência, réu criminal também não pode estar na linha de sucessão ou de substituição da presidência da República. Nós levamos esse argumento, a DPF da rede acabou não sendo julgada num primeiro momento, mas levou o ministro Teori Zavascki a tomar a decisão pelo afastamento do então deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do seu próprio mandato parlamentar, e essa ação permaneceu parada depois até que a ministra Carmen Lúcia felizmente decidiu pautá-la recentemente. A nossa DPF estava voltando a ser julgada, recebeu 6 votos a favor dos ministros do Supremo que votaram, estava 6-0 a votação no Supremo, quando houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e isso interrompeu o julgamento. Na semana passada, o senador Renan Calheiros teve uma denúncia contra ele aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vocês devem ter visto isso, ele se tornou réu criminal e, portanto, a ele também, como presidente do Senado e, portanto, na linha de substituição da presidência da República, deveria e deve ser aplicada essa regra que impede que um réu criminal permaneça na linha de sucessão e de substituição da presidência da República. Seria muito estranho que, se essa regra foi admitida pelo Supremo recentemente, com a maioria dos votos a favor, que ela não se aplicasse a quem quer que fosse, seja o senador Renan Calheiros, seja qualquer outro presidente da Câmara ou do Senado que venha a se tornar réu criminal. É uma regra, um princípio que está na Constituição Federal e que nós queremos que seja aplicado para qualquer ocupante desses cargos. E por isso nós entramos com uma medida cautelar pedindo que fosse aplicada a esse caso, a decisão da semana passada, a decisão recente, que o Supremo estava prestes a tomar, mas que já tinha maioria absoluta dos votos de 6-0. O ministro relator, que é o ministro Marco Aurélio, considerou o pedido da rede procedente e acaba de afastar por uma liminar da presidência do Senado o senador Renan Calheiros. O Supremo vai notificar o Senado imediatamente e assim que o Senado seja modificado, o senador passa a estar afastado não do seu mandato como senador, mas da presidência do Senado e, portanto, não mais exercerá, provavelmente até o fim do seu mandato de presidente, a presidência do Senado, a não ser que o plenário do Supremo reverta essa decisão. Essa liminar do ministro Marco Aurélio pode ser derrubada pelo plenário, é uma liminar ad referendum, né? Ou seja, para ser referendada pelo plenário do Supremo, mas honestamente eu não acredito que ela seja reformada, que ela seja modificada. Sendo o caso levado ao plenário do Supremo, eu acredito que o plenário do Supremo venha a manter a decisão do ministro Marco Aurélio, que foi uma decisão correta, corajosa, atendendo a um pedido da rede de que essa regra que nós defendíamos que fosse aplicada ao então deputado Eduardo Cunha seja aplicada também, nesse momento, ao senador Renan Calheiros, pelo fato de ter se tornado réu criminal na semana passada pelo Supremo. Portanto, é a aplicação de uma regra constitucional. Numa república, a lei vale para todos.
A regra que se aplica à Câmara se aplica ao Senado, estão todos na linha de substituição da presidência da República e, por isso, nós lutamos para que esse princípio fosse observado. É um amadurecimento, um fortalecimento da República no Brasil, e no momento em que a Constituição está em risco, em que tantas partes da Constituição vêm sendo descumpridas, violadas, felizmente a rede, com seu pedido, fez uma parte importante da Constituição Federal ser valorizada, ser cumprida, ser obedecida, ser reforçada. Uma vitória da República, uma vitória da Constituição, uma vitória da democracia brasileira. Parabéns à rede, parabéns a todos nós que lutamos por isso e parabéns a cada um e a cada uma de vocês que continuam nos apoiando e apostando que a gente pode sim, mesmo sendo um partido pequeno, ainda no começo, fazer a diferença para fazer do Brasil um país melhor para todos nós. Eu fico por aqui, agradeço o apoio e todo o carinho que eu estou recebendo de cada um e de cada uma de vocês pela nossa luta. Seguimos adiante, vamos em frente, fazendo do Brasil cada vez mais uma república madura e democrática. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para todos e todas vocês.